Pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio, Negócios Cash, e hoje nós vamos discutir sobre empreendedorismo do absoluto zero. E nada melhor convidar alguém que começou do zero. Salmo de Omar, obrigado por aceitar esse convite. Thiago, é um prazer estar com você aqui. Realmente é um desafio, porque hoje todos nós temos sonhos, mas tem hora que a necessidade fala mais do que um sonho. Nós estamos aqui para falar um pouco do que foi a nossa vida e da onde viemos para onde chegamos. E agradecer aqui quem está dividindo essa bancada comigo, meu grande colega, amigo Flávio. Pois é, Thiago Souza, né? É um privilégio poder estarmos aqui, apenas nosso segundo, né, Negócio Cash, e hoje nos dá aí o privilégio de estar aqui com o Salmo de Omar. Ele que é referência aí para todo Goiás, e por que não aí para todo o Brasil. E Salmo, conta aí pra gente, né? Você que tem muitas histórias de sucesso. Eu costumo dizer que é um milionário de sucesso, mas como é que surgiu, né? Como é que você se tornou um empreendedor de sucesso? Qual foi seu primeiro negócio? Conta aí pra gente. Eu tive vários negócios. Eu comecei com 11 anos de idade a ser um empresário. Eu não sabia o que era ser empresário, mas eu já era empresário. O bom da coisa é isso, né? Você ser lançado para um desafio e você nem saber o que é aquele desafio, mas depois você entende o que é o desafio. Muito bem, Flávio, você fez uma pergunta que na minha vida foi desafiadora. Por quê? Foi diante de necessidades. Nós somos uma família de 8 irmãos e meu pai morreu muito novo, morreu com 42 anos, meu pai era fazendeiro, tinha posse ali na cidade de Anápolis. Nós vivíamos uma vida muito boa, classe média, muito bem realizado, muito bem feliz, mas a doença da época trouxe ao meu pai uma fatalidade. E depois disso aí, uma mãe com 8 filhos, o mais novo tinha 1 ano de idade, a mais velha tinha 16, era uma escadinha planejada, né? Meu pai era um homem de planejamento, que nasceu de 2 em 2 anos. Planejou, né? Muitos filhos. Planejou muitos, nasceu muitos, e todos, graças a Deus, hoje estão abençoados. Né? Mas nem sempre foi assim. Né? Com um ano de que nós perdemos nosso pai, também foi embora toda a nossa herança, fazenda, caminhão, gado, leiteiro, casa, carros, tudo que se tinha, foi embora. Foi embora e explicar isso não adianta. Falar do mal não adianta, vamos falar de coisa que nos leva para frente. Mas então, de mim para cima eram 5 irmãos. E esses 5 irmãos tinham que trazer o sustento para casa, porque senão não tinha alimento. Então cada um foi fazer uma coisa. Cada um tinha que fazer uma coisa. E eu virei empreendedor por força da necessidade. Né? Eu fui engraxate. O primeiro negócio meu foi ser um engraxate. Essa referência vem de onde, Salmo? Como você fala assim? De onde que veio essa ideia? Eu vou ser engraxate. Você tinha amigos, colegas? Não tinha. Bom, eu era jornaleiro. Não, fui jornaleiro. Tá, ao mesmo tempo que eu era engraxate, eu era jornaleiro. Tinha vários negócios. Tinha vários negócios. Eu comecei com vários empreendimentos. A gente já aprende aí, ó. Não se concentra só em um negócio, não. Tem oportunidade de vários negócios. Não, eu era engraxate. Aí comecei a ver as pessoas trabalhando, que era uma profissão. Se apertar, sai mais, hein? Aí eu comecei ali com aquele trabalho. Eu tinha que estudar, não podia parar para a minha vida. Eu tinha que estudar, então eu estudava. Então tem muitas pessoas que eu fico vendo hoje que falam que o trabalho atrapalha estudar. Eu nunca tomei bomba na minha vida na escola, nunca parei de estudar, certo? Fui um vencedor, tenho 2 cursos superior, graças a Deus, mas eu comecei lá realmente, como você disse, um engraxate. Eu tinha uma empresa. A minha empresa era uma caixa de engraxar e uma cadeirinha. Chegava num lugar, punha aquela cadeira e ali trabalhava com a minha clientela, né, que era engraxar um sapato. Mas aí eu via que o negócio não estava indo muito bem. Então eu tive que ampliar meus negócios. Tornei um jornaleiro. E esse jornaleiro também foi vendendo jornais. E o jornal eu tinha que vender à tarde. Isso era em Anápolis ou Goiás? Anápolis. Tudo em Anápolis. E eu comecei em Anápolis, jornal o Globo chegava em Anápolis após a 1 hora. Porque o voo trazia os jornais. E lá em Anápolis tem uma sociedade árabe muito grande. Tem uma rua lá que é só árabes. E aquele povo queria saber notícia do seu país. Então eu montei uma clientela entregando o jornal o Globo. Eu já nem recebia. Eu passava correndo, deixava o jornal e seguia, porque senão eu perdia meu cliente.
chegava outro jornaleiro na frente. Então... Pastor, naquela época, Salmo, você já entendeu o seu modelo de negócio, você já entendeu que você tinha que ter uma clientela. E aí você investigou e descobriu que tinha um cliente com uma necessidade. Então você trabalhou na necessidade do cliente. Na necessidade do cliente. Eu passei lá e eu disse, olha, todo dia, traz jornal para mim, traz jornal para mim. Eu aprendi. Poxa, então já consegui uma turma aqui. Eu tinha 10, 15, 20 jornais entregues todos os dias naquela colônia árabe. Uma questão importante aí, ó, que ele, mesmo sem ter o estudo, ele já sabia a importância de poder estudar seu público-alvo, né? Uma das chaves aí para o empreendedorismo é você poder fazer o estudo do seu público-alvo para não perder para a concorrência. Olha só, parece que estava no subconsciente, né? Você acredita que o empreendedorismo, alguém nasce com um feeling maior para o empreendedorismo ou isso é adquirido conforme a necessidade? Que eu acho que foi o seu caso, você não tinha uma outra escolha. Eu acho que aí há duas vertentes. Uma por necessidade e outra o cara tem um timbre. E eu acho que eu nasci com essas duas. Porque eu tinha necessidade, que batia a minha porta, mas também tinha um timbre. Eu olhava assim e ficava, gente, ser engraxate não vai dar muito. Ser jornaleiro também não dá, mas eu juntando as duas funções, eu consigo. Então eu trabalhava, saía da engraxaria e comecei a melhorar meu empreendedorismo. Por quê? Eu saí de ser um engraxate que andava na rua e entrei numa engraxataria. Ali já era melhor, tinha um público seleto, o cara já entrava ali para cortar o cabelo ou engraxar o sapato. Aí já entra... Então eu tinha uma clientela já fixa ali. Aí você já profissionalizou. Você já melhorei, já qualifiquei o meu trabalho. Eu vejo que geralmente as pessoas que começam a empreender, elas acabam frustrando com os primeiros resultados e desistem. Por que o senhor não desistiu no início? Eu não desisti em primeiro lugar. O meu foco era aquilo. Por quê? Eu não tive outra oportunidade. Então, o que veio à minha mão, eu trabalhei. Então, o segredo do sucesso é esse. O que você tem na sua mão é você trabalhar com aquilo. Porque tem horas que você começa a querer criar uma variedade, uma vertente maior de atividades. E desde pequeno eu tenho uma frase que diz o seguinte: quem corre atrás de 2 coelhos não pega nenhum. Então o que eu fazia? Eu tinha que ser, aquelas 2 funções já estava ótima, e eu tinha que trabalhar com aquilo. Por necessidade. Saía dali do trabalho, 8, 9 horas da noite, da engraxataria, e eu ia passava na porta de um... Naquela época não existia supermercado, eram os armazéns. Então eu comprava ali ou arroz, ou feijão, ou um óleo, ou então uma carne, e levava. Então, meus irmãos também chegavam. No outro dia, graças a Deus, nós tínhamos o alimento, o pão na mesa para o sustento. Então, isso começou a ser uma área cotidiana na minha vida. Mas eu vou te falar para você, sabe? O universo hoje só não ganha dinheiro quem não quer. A expressão é essa. Eu fico hoje indignado, desculpa a expressão, de ver um rapaz, pedindo ajuda. Ia estar ali no sinaleiro com a plaquinha. Gente, na hora dessa eu era um lavador de carro, eu era um vigia de carro, eu era um engraxado, eu era qualquer coisa, menos me submeter a ficar uma função. Então, acho que a praticidade, a amorosidade impede o homem a romper. A palavra é essa. Então, quando eu vim para Goiânia, por necessidade, vim para Goiânia, e quando eu vim para Goiânia, eu ampliei meu negócio. Eu tenho uma chave aqui que você falou, Salmo, que eu achei interessante, que é fazer parcerias. Quem está começando o absoluto zero, é importante a gente atentar. Gente, um conteúdo como esse aqui, você tem que ficar bem atento para você pegar as chaves, porque a história do Salmo, depois a gente vê agora, é uma história de sucesso, mas foi uma história onde foi passo a passo. Então veja, que ele começou a empreender por necessidade, depois ele já entendeu que ele precisava de entender quem era o público-alvo dele, então a gente aprendeu aqui a segunda chave. E a terceira, ele fez parcerias, ele fez collab, ele fez parceria. A quarta aí, a persistência. Persistente. Isso, agora, quando você está com a mão no arado, uma oportunidade chama a outra. Olha só, vou contar uma história aqui rapidinho para você ver. Quando eu vim para Goiânia, eu não tinha onde ficar. Eu tive que ir uns perrengues aí, chato, que não cabe aqui comentar, mas eu precisava de dormir, eu precisava de alimentar. Então, onde eu ia fazer? Eu engraxar sapato já estava meio limitado. Aqui, ser jornaleiro, eu não tinha aquela clientela que eu tinha em Anápolis. Então, eu tive que melhorar. Então, ali, descendo para o Mutirama, antigamente, tinha uma churrascaria do lado direito. Churrascaria Araguaia, nunca esqueço.
Então, sábado eu ia para lá, na hora de manhã, e eu comecei a vigiar carro. Tinha um estacionamento grande, e eu comecei a vigiar carros ali. E eu já era engraxate. Mas eu passava ali, vigiava carro, o dono da churrascaria veio, o que você está fazendo aqui? Terceiro negócio, hein? Terceiro negócio. Isso com quantos anos? Tinha 11 anos. 11 anos, ele já tinha 3 empresas. Aí uma coisa chamou outra, porque eu cheguei e falei, olha, eu estou aqui vigiando os carros, o pessoal passa aqui, pode arranhar um carro, olha só. Falando com o dono da churrascaria, o cara falou assim, rapaz, eu gostei, você vai almoçar lá dentro com o pessoal. Eu falei, olha só, eu vou ganhar dinheiro, ainda vou almoçar de graça. Aí, o cara me levou na cozinha da churrascaria. Ó que esse menino vier aqui, faz um almoço, faz um prato para ele aí. Rapaz, os garçons tinham o prazer de pegar as melhores carnes e colocar no meu prato. Então, daquela vida de trabalho duro ali, árduo, que eu achava que era, eu comecei a gozar de privilégios que quem estava sentado dentro de uma mesa de uma churrascaria pagava caro e eu estava ganhando dinheiro ainda. Comecei a vigiar carro. Aí eu pensei assim, gente, mas eu estou vigiando carro aqui, eu estou perdendo a oportunidade, eu vou lavar carro. Comecei a lavar carro, o cara chegava com o carro. Aumentou o mix de produto. A gente tem que falar aqui, Salmo. É porque você vai falando e eu vou conectando. Na verdade, ele começou agora a aumentar o mix de produto dele. Ele começou com um produto, ele já está com 3 produtos na prateleira. Interessante que a Bíblia ensina isso, né? A multiplicação, né? Você recebe algo, você sai multiplicando isso na sua mão. Quando Cristo dá os talentos para aquelas pessoas, né? Isso, vão trabalhar. Mateus 25. Para 2, para 3. Então, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a trabalhar ali, eu lavava carro. Aí, eu vigiava o carro, o cara vinha, me dava uma gorjeta, eu ganhava o almoço ali, aí eu comecei a lavar carro. Levei um balde para lá, tinha água lá, lavava o carro, o cara me dava uma grana pela lavada, pela vigia, eu ainda ganhava o almoço. Aí o negócio estava tão bom que eu comecei a trabalhar aos domingos. Domingo de manhã eu chegava às 10 horas da manhã, o pessoal já estava se preparando e eu também, logo ia parando alguém, quer que vigie o carro? Pode olhar. Você quer que dê uma lavadinha no seu carro? Tá meio sujo aqui. Pode lavar. Aí eu já ganhava uma grana ali. Aí eu comecei a ver que o trabalho de engraxate não estava rendendo bem. Eu trabalhava 2, 3 finais de semana, 4 finais de semana por mês, eu ganhava 10 vezes o que eu ganhava como engraxate. Aí, Salmo, você já começou a trabalhar com indicadores. É algo que, para quem está começando, é importantíssimo entender. Tiago, você vai só enumerando. Eu só vou enumerando. Ele já É porque, assim, a maioria das vezes, a pessoa, ela é como você disse, nasceu, não sabe como, mas com algumas habilidades que é indispensável para um sucesso de um grande negócio. Então, ele já começou a verificar que tinha um indicador aqui que mostrava que um produto trazia mais rentabilidade. Isso é interessante, Flávio, a gente ressaltar aqui, porque o empresário ele tem que saber a importância de conhecer os números do negócio dele, indicador. Porque senão, às vezes, ele fica ali trabalhando, chega no final e não vê o resultado. Tiago, eu via que o engraxar estava difícil demais. Acho que engraxar, o cara não queria engraxar sapato, nada. Mas eu falei assim, gente, engraxar sapato na rua, o cara que está andando aqui na rua é um trabalhador, igualzinho eu. Ele não vai parar para engraxar sapato. Agora, numa churrascaria, o cara vai lá para o lazer. Então, foi assim, gente, o cara vai lá, o cara tem dinheiro, a churrascaria é famosa. O cara tem dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou lavar carro aqui, eu vou ganhar dinheiro aqui. E eu comecei a ganhar de sábado e domingo o que eu ganhava 3, 4, 5, 6 vezes de jornaleiro, de engraxado. Eu falei, não vou trabalhar mais. Sal, vamos dar um pulo aqui. Estudo de mercado. Você começou a ver que o trabalhar com dinheiro era algo natural na sua vida. Então, assim, você se tornou um contador, você falou que você teve 2 universidades, né? Traz aqui pra gente. Uma delas foi a contabilidade, que você se tornou conhecido, no Goiás inteiro. Fala qual foi a segunda, e fala como é que você se tornou esse contador aí de sucesso. Nós temos um tempo aí aqui, que vem, né? A porta. Boa colocação sua, Flávio. É o seguinte, aí eu estava indo engraxando sapato. Como eu era morador ali na Praça do Bandeirante, e lá na Praça do Bandeirante tem 4 prédios, onde é o Bradesco, o antigo BEG, o outro banco, mais 2 bancos, e eu estava ali debaixo daquela mureta que fala, né, das portas dos prédios. Aí um dia tem um prédio do Bradesco que são 2 andares. Eu falei assim, esse negócio de engraxar aqui não dá muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir sala por sala, e a hora que eu entrar na sala, eu pego o sapato do cliente, então eu pego do dono do escritório e vou engraxando, devolvo para ele e ganho o meu. É muito melhor do que eu ficar riscando aqui embaixo.
chamando cliente. Aí olha o que é você andar outra também. chave, né? Divulgação do teu negócio. Agora eu vou virar a chave para um outro lado, outra esfera. O que é você ser uma pessoa que começa também a dar os seus primeiros passos crendo, acreditando que Deus pode mudar as situações. Boa. Virar a chave da sua vida. O que aconteceu? Eu subo na primeira sala do prédio, no primeiro andar, na primeira sala, eu acho ali 2 parentes meus, primos, com um escritório de contabilidade. Pouco maior do que essa sala aqui. Escritório de contabilidade. Chegou, Salmo, você aqui, o que você está fazendo? Agora eu sou empresário aqui em Goiânia, aqui, engraxado, jornaleiro, eu sou guardador de carro, lavador de carro. Não, você vai vir para cá. Você vai trabalhar conosco. Aí lá no escritório eu virei boy do boy. O boy saía de bicicleta, eu saía na garupa. E a gente andava, e era só alegria, cara. Imagina, eu agora já estava trabalhando, né? E estudava à noite. E trabalhando ali de boy do boy. E todos os dias, no final de tarde, tinha aquela greve entre polícia e estudante na praça. Os movimentos estudantis da época. E esse boy, ele descia para participar das greves. E um dia ele sumiu, e eu assumi os opostos. Né? Dei 2, 3 meses para frente. Eu virei o boy do escritório. Mais uma vez, uma oportunidade. Mais uma oportunidade. E eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a morar dentro desse escritório. Eu não tinha para onde ir, não tinha lugar, não tinha referência. Comecei a viver ali. E eu já tinha uma vida já estabilizada. Porque eu continuei trabalhando no final de semana lá. O final de semana lá, para mim, era melhor do que eu, boy, no escritório. Ou seja, você não freou. Não parei o meu trabalho. Só parei o de engraxado e de jornaleiro. Porque não dava Porque o indicador mostrou que não estava na linha correta. Mas o de guardador de carro e de lavador de carro me dava 4, 5 vezes o que eu ganhava no mês. Eu comecei a juntar dinheiro assim, sabe? Aí eu abri uma poupança, eu com 12, 13 anos, aqui em Goiânia tinha uma loja, uma empresa de poupança, chamava Inca S.A. Mexia com financiamento de casa. Eu abri uma caderneta de poupança, e lá tinha uma casinha metálica que dava para você. Eu enchia ela todo mês de dinheiro e moeda e ia lá, depositava. Tudo que eu ganhava, eu punha ali dentro. Era meu cofrinho, ficava lá no escritório. As pessoas davam contribuição, alguma coisa. Moral da história. Eu passei ali a minha vida, 23 anos dentro daquele escritório trabalhando. Com 23 anos, me gerou uma profissão nova. Nunca parei de estudar. Fiz um segundo grau. O segundo grau naquela época era um segundo grau profissionalizante. Eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Então, eu já tive um diploma que eu poderia assinar balanço, assinar as coisas. E eu fui crescendo dentro do escritório. Em menos de um ano, eu já era funcionário dentro do escritório. Já coloquei o meu irmão, que veio de Anápolis, como meu boy. Tá aí hoje, tem 30 anos que mora nos Estados Unidos, está aqui hoje aqui em Goiânia passeando. Então é o seguinte, aí eu comecei a crescer dentro do escritório. Mais uma chave. Você multiplicou forças. Olha, agora, o empreendedorismo tem que multiplicar Thiago, forças. Você hoje é um contador. Deixa eu dizer uma coisa. O escritório era um escritório novo e não era um escritório grande. Então, eu chegava mais cedo e do escritório, por exemplo, 4 horas já fazia o serviço de rua, eu chegava, tinha aquele escriturário. Aquele escritório está lá lançando uma nota fiscal no livro. E eu estava de olho. O que é isso aí? Eu estou lançando a nota fiscal. O que é isso? Eu vou calcular o ICM. ICM. Então eu comecei a ver o trabalho sendo executado e fui aprendendo. E tem hora que eu sabia fazer alguma coisa, mas não sabia entender o que era aquilo. Eu sabia fazer folha de pagamento, sabia fazer imposto, sabia calcular um ICMS, mas fazendo o livro. Entrada de nota fiscal de entrada, débito, crédito, nota fiscal de saída. Eu aprendi fazendo lá. E fui crescendo dentro do escritório. O sonho do meu primo, que era o meu patrão, era ser um advogado. Ele forma para advocacia. Não quero escritório mais não. Eu falei, peraí, eu já estou com uns 10, eu já tinha arrumado uns 10 clientes. Lanchonete, qualquer coisa eu pegava e levava para o escritório. Você oferecia o trabalho. Não, todo mundo sabia que você era contador. Já era um cara... Que você trabalhava no escritório de contabilidade. Trabalhava no escritório de contabilidade. É mais uma chave. Para quem começa, tem que divulgar o que a pessoa faz. A pessoa tem que divulgar. Você tem que ser a propaganda do seu negócio. Não sabem se vender, né? Isso. Porque palavra isso. Não sabe se vender. E esquecem que precisa vender o seu negócio. Eu falo que você já começa se vendendo quando você nasce.
Você chora para você poder pedir o leite. Você tá se vendendo. Boa. Você vai crescendo, você vai querer arrumar uma namorada, você precisa se vender, né? Você, homem, você começa a tomar mais banho, né? Começa a usar um perfuminho, você escova os dentes mais, poder conquistar na adolescência, às vezes, uma gatinha. Você tá se vendendo também, né? Verdade. Tudo na vida você se vende. Aí você, às vezes, se forma profissional liberal e você não quer se vender, porque acha que você, por ter profissional liberal, você não tem que saber vender. Você não é vendedor. Pelo contrário, você é advogado, você é contador, você tem que saber vender, né? Não, mas ó, deixa eu te contar uma coisa boa. Quando esse primeiro tornou-se um advogado, ele é vivo até hoje. Inclusive, ele trabalhou comigo no mesmo escritório depois. Olha como é que o mundo dá voltas. Eu era funcionário dele, fui funcionário dele 23 anos. Depois eu saí, montei minha empresa, ele fechou o escritório de contabilidade, porque ele não queria mais, dedicou-se ao direito, depois ele cansou de ser advogado e ficou em casa. Eu peguei e levei ele para ser meu funcionário, o Thiago conhece. Levei para ser meu funcionário. E ele olhava para mim e falava, rapaz, mas... Quem diria? Quem diria? Saiu do empreendedorismo do zero. Mas aí é o seguinte, quando eu comecei a aprender o trabalho e ele se voltou mais para o direito, ele pegou... me deu baixa na minha carteira como funcionário e falou assim, você vai ter que ser sócio aqui agora. Tornei-me sócio do escritório. Menino, rapazinho, 16, 17 anos. Então eu tinha minhas loucuras, eu era corredor de moto, fazia mil loucuras, mas o meu trabalho era focado. Então eu tornei sócio do escritório, ganhando 30% da renda do escritório. Foi outro salto muito grande que eu ganhei na vida financeiramente. Então por quê? Porque os clientes já me conheciam, só eu não conhecia ele. O cliente ligava no escritório e falava comigo, Salmo, isso assim, assim, Salmo, isso, dá abaixo do empregado, registro do empregado, quanto que deu imposto. Era comigo, não era mais com ele. Ele era advogado. Quando tinha uma causa de justiça, eu levava para ele. Mas fora disso, quem tomava conta do escritório todinho era eu. E eu fui me modernizando no escritório. Tinha aquelas mesas, aquelas máquinas RUF, né? Você punha a ficha para você fazer contabilidade. Eu fui crescendo. Em 1992? Não, 88, eu comprei o primeiro computador. Prológica, computador inteiriço. É uma outra chave para empreender. Para modernizar. Tecnologia, né? Tecnologia. Porque é o seguinte, era contabilidade, a maioria dos contadores era manual. Diário. Saiu na frente. Era manual as coisas. Percepção de valor. E eu falei assim, gente, aí eu vi informática. Aí um escritório grande de Goiânia criou, vamos informatizar o escritório. Eu falei, o que esse cara está fazendo? Aí ele comprou um computador, eu comprei o mesmo, coloquei lá dentro e era difícil, um programa de contabilidade, surgiu baixei o programa, comecei a trabalhar sem conhecer o que era um computador. Entrava e fazia ali por disquete, cada empresa tinha um disquete. Se alimentava ali, abriu o programa, você digitava tudo que tinha que fazer ali e colocava. O meu trabalho, funcionário, tinha que mandar funcionário embora, não precisava mais. Sozinho ali, ó. Mas é importante falar esses detalhes, porque é importante entender em qualquer tempo a necessidade de modernizar. Bom, eu ficaria aqui 3 dias ouvindo essas histórias, viu, Salmo? Tranquilamente. Para quem não sabe, gente... aqui como ouvinte. Pois é, Flávio, eu não sei, eu acho que o Flávio já sabe. Eu trabalhei com o Salmo como iniciante da contabilidade com 18 anos, então hoje a gente tem um escritório de contabilidade e a nossa referência é o Salmo, o escritório, né? Aprendeu bem, porque hoje está aqui com um senhor escritório, uma senhora empresa de contabilidade. Então, eu até quero te parabenizar, Thiago, porque... você pegou aquele feeling nosso, né? Sim. Você lembra aquela pegada que a gente tinha ali, sabe? Porque você falava assim, você é duro demais, você é brabo demais. Mas não era. Eu tomava conta do escritório grande, um monte de funcionário, um monte de cliente. Se eu não pegasse o negócio para valer, eu não rompia, eu tinha que largar cliente, largar tudo. Mas a excelência, né? A excelência tem que estar presente. Pegou a mesma pegada e hoje está aí, ó, um grande empresário. É isso aí. Né? Mas eu quero que, para a gente terminar, eu quero que você fala também algo que você me ensinou dentro do empreendedorismo, que é referenciar o maior de todos, o que realmente faz sentido em nossas vidas. Você tinha, antes até de você falar, eu fico até um pouco emocionado e arrepiado, porque eu sei que todas as estratégias comerciais de empreendedorismo é muito importante, mas se a gente não entender o princípio de todas as coisas, a gente não rompe. O Salmo, lá no escritório, ele tinha um culto às 7h30, ele fazia um culto. Uma reunião de oração. Uma reunião de oração. E todas as segundas-feiras
sem falta. Ele estando no escritório ou não, e acontecer essa reunião, a gente replica e multiplica esse princípio nas nossas empresas aqui, no nosso escritório. Eu queria que você falasse de Deus, a importância de Deus para o sucesso dentro do empreendedorismo, saindo do zero. Eu não sei aonde vai chegar esse podcast. Eu não sei. Eu só sei o seguinte, que se alguém der ouvido ao que eu vou dizer agora, esquece o meu passado, esquece tudo que eu disse. Se apega ao que eu vou dizer agora. O homem sem Deus, ele não é nada. Não é nada. Quando nós perdemos tudo que não tinha onde dormir, onde morar, a nossa mãe levou para a igreja. Sentava na igreja e tinha que escutar o pastor falar de segunda a domingo. Tinha que escutar e doa que doer, tinha que escutar. E nós ficamos ali. Aí, a Bíblia Sagrada é um livro riquíssimo em administração, em grandes empreendedores. Os maiores homens da terra foram cristãos. Jó, Abraão, Davi. Então, aí eu vi a história. Olha o que é bom. As pessoas saberem levar o evangelho. Eu vi a história de José. José era um menino, vivia lá com seus irmãos. De repente, um dia, José teve um sonho, e aquele sonho ele esperou, ele confiou, passou tantas lutas, passou tanta adversidade, até escravo ele virou, foi preso, mas ele se tornou governador. Eu vi aquilo lá, uau! Se esse cara chegou, por que eu não posso chegar? Aí depois vem lá Davi. Davi tinha 8 irmãos, e os irmãos de Davi eram tudo guerreiros, só ia para a guerra, e Davi era franzino, era humilde, fraquinho. Davi ficava cuidando do gado, das ovelhas. Aí Davi virou rei. Uau, esse cara também, por que esse cara chegou aonde ele chegou? Aí eu quero chegar também. Se esses caras chegaram, não era nada, está mostrando aqui quem era Davi. Um peão de roça, que cuidava de gado, tornar-se um rei. Então aquelas histórias saltavam meus olhos. Aí veio um dia a história de Jó, um homem bilionário lá, tinha bens, tinha tudo. Um dia o inimigo das nossas vidas tirou tudo da mão dele, tudo. Ainda colocou uma doença. Mas ele não desistiu no seu projeto, ele não desistiu do seu Deus, ele creu, confiou, esperou. O que aconteceu? Deus foi resposta na sua vida. Transformou a vida dele. O que acontece com isso? Você que está me ouvindo aqui agora, querido, quero te dizer uma coisa. A minha melhor herança que a minha mãe pôde nos dar. Nós éramos 8 irmãos, eu não sei o quanto caberia de equivalência de dinheiro para cada irmão. Talvez 200 mil reais seria a herança minha, dos restos dos meus irmãos, seria a herança nossa na época. O que eu ia fazer com isso? Criança, menino, o que eu ia fazer com isso? Então, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. A nossa mãe nos levou para a casa de Deus. E na casa de Deus eu comecei a dar os primeiros passos de fé, de esperança, de confiança. Se esse Deus que está aqui, que estão falando, que está na Bíblia Sagrada, se esse Deus transformou esses homens, eu também quero essa mesma bênção. E eu persisti. Eu lutei, claro. Não pense você que está me assistindo, me vendo aqui agora, achando que as coisas vão cair do céu para você. Não, você tem que lutar e persistir. José lutou, foi até escravo, mas não desistiu, venceu. Davi corria do rei Saul para não morrer, tornou-se um rei. Então esses homens, Jó não desistiu, Deus deu 4 vezes mais tudo que ele tinha. Então, gente, se esses homens, Abraão... Gente, quando Deus falava de Abraão, ficava, gente, que esse cara é louco, vai largar a família, vai largar tudo, vai para a terra do nem, do nada. Como é que é? Aí eu aprendi, a gente tem que obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ser um cristão, aí achar que eu posso tapear a Deus, eu posso, eu tenho um livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, só que eu estou postergando a minha promessa da bênção na minha vida. Então o que eu resolvi? Eu resolvi mergulhar. Fui para a igreja, me batizei, já um rapazinho, 16, 17 anos, já me batizei, tornei líder de juventude na igreja e fui crescendo. A minha vida foi crescendo espiritualmente, financeiramente, fisicamente, em tudo. Eu fui crescendo. Então, por que disso? Porque eu não desisti.
Eu falei de tantas coisas aqui, mas o segredo do meu sucesso hoje, olhando para trás, olhando no retrovisorzinho da minha vida, eu vejo que aquela época que eu era um engraxate, aquela época que eu era um lavador de carro, aquela época que eu não olhava, eu não tinha vergonha dos meus trabalhos, eu não tinha. Tem gente que hoje fala assim, rapaz, você não precisa falar isso não, porque eu fiz parte de uma associação aqui no Brasil chamada ADONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Plano. Eu passei viajando o Brasil inteiro, contando, narrando essa história. Em muitos lugares os meus amigos chegavam, o Vanderlan, o nosso senador, muito amigo meu, a gente viajava o Brasil e falava, não conta essa parte não, isso é feio, você não precisa disso. Não, eu tenho que contar porque eu não sei aonde vai chegar esse testemunho. Eu não sei onde vai chegar, então eu sei que eu tenho que falar com o grande empresário, mas eu tenho que falar com o miserável que está precisando de uma ajuda. Estou precisando de falar com alguém que talvez ele não teve iniciativa de começar. A vergonha, a posição, onde ele está, não deixou. Eu não olhei nada para isso, eu olhei para a necessidade minha. Eu fui rompendo, nunca parei de estudar. O estudo hoje é a melhor riqueza que o ser humano pode ter. Depois de Deus, é o estudo. Nunca parei de estudar. Na minha vida eu estudei quase 30 anos ininterruptos. Comecei a estudar com 10 anos de idade, parei de estudar, eu tinha 36, 37 anos de idade. O que é isso? Você tem que ter uma vida, e eu chamo isso tudo, sabe de quê? Semeadura. Quando você semeia o bem na sua vida, você colhe o bem. Quando você semeia tapiação, você colhe tapiação. Quando você semeia falsidade, você colhe falsidade. Quando você semeia maldade, você colhe maldade. Quando você semeia o bem, você alcança o bem. Amém. E semear o bem é você ter uma vida com Deus de esperança, de fé, de confiança. E eu tive. Então, se eu cheguei até aqui, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não. A oportunidade, ela está aberta a todos. A você que está me ouvindo agora, certo? A você que é empresário, que talvez... Eu tinha um empresário, Tiago, você não conheceu na época. Ele ficou muito rico. Mexia com a ferragista. Ficou muito rico. Muito rico. Não, Samuel, não quero trabalhar mais não. Vou arrumar um sócio. E vou colocar um sócio, que eu vou viajar. E ele ofereceu a sociedade para um cara. O cara entrou na empresa dele e dilapidou todo o caixa, as condições financeiras da empresa. Quando ele voltava, a empresa está boa, não está. Passou uns dias e parou de tirar a retirada porque a empresa não tinha. Aquele sócio dilapidou tudo que ele tinha. Ele foi a zero, aí ele brigou com o sócio saiu, já tinha outra empresa. Do tanto dele dilapidar ali, ele montou uma outra empresa e aquele cara foi a zero, a lona zero. Aquele homem ele recomeçou na vida. O que ele fez? Ele viu um dia um cara vendendo coxinha na feira. Coxinha, salgadinho. Ele, mas a mulher dele começou a fazer coxinha e vender na feira. Vender coxinha na feira. E ele não parava. E o negócio ia aumentando. Ele vendia só numa feira. Depois ele falou, não, vou mais em outras feiras. Aí ele começou a vender em todas as feiras. Começou a mexer, crescer. E ele não parou. O negócio era à vista, era no dinheiro. Esse salmo, depois eu vim me contar isso. Então, lá na empresa eu vendia tudo, era na duplicata. Era no cheque pré-datado. Lá era difícil receber. Muitos caras me davam calote. A coxinha, eu vendia, recebia dinheiro na hora. Então eu cresci. Ele cresceu em um ano e meio. Ele cresceu rapidamente. O que ele fez? Ele montou uma outra empresa. Quando ele montou uma outra empresa, certo? No mesmo ramo de atividade, ele conseguiu de novo a sua situação. Ou seja, ele repetiu a receita. Ele repetiu a receita. Agora, ele não desistiu de um projeto. Eu acho que fica essa palavra, não desistiu. Eu fui ser o contador dele. Ele me contou essa história de vida dele. Então, o que eu quero dizer para você? Talvez tenha alguém nos assistindo agora. Eu quero dizer para você, não desiste, não. Talvez os negócios hoje, você não está visualizando ali na frente, mas continue. Você vai vencer. Persistência, né? Você vai vencer em nome de Jesus. Boa. Quero te agradecer, Salmo, por compartilhar. Eu contei aqui mais de 10 chaves que esse podcast, esse conteúdo aqui, é só você assistir e anotar. Só não fica assistindo e deixando despertar, não. Assistir por assistir, por assistir, não. Põe em prática. Coloca um papel e... Se você não fez isso ao longo aqui
da transmissão, você volta, assiste de novo, agora com uma percepção diferente. Você vai anotar todas as chaves, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença nos resultados do seu negócio. Seja você que está começando agora do zero, ou seja você que já está empreendendo, porque as chaves que foram compartilhadas aqui servem em qualquer tempo do empreendedorismo. Flávio, eu quero te agradecer também por compartilhar aqui esse momento. Você aprendeu alguma coisa, Flávio? Com certeza. Empreendedorismo a gente sempre tem o que aprender, né? E antes de encerrar aqui minha fala, eu quero deixar um convite para você que nos escuta. Nos dias 10, 11 e 12 agora de março, vamos ter um evento, né? Do Catedral Business. Você deve ter visto aí na nossa logo, né? Do Negócio Cash. Esse podcast, ele é um dos braços que nós temos aí do Catedral Business, e vamos ter um grande evento, né, para você que é empreendedor, você que quer iniciar aí como empreendedor. Vamos ter um evento aí, 3 dias de evento que podem transformar, mudar a sua vida, mudar o seu negócio. Vamos falar lá bastante sobre temas como esse, né? Você que quer iniciar a empreender, você quer transformar a sua vida, vai lá na Alameda Ricardo Paranhos 728 Marista, você é meu convidado especial, tá um evento gratuito, então você não pode ficar de fora. O Salmo que está aqui, ele vai estar lá fazendo a grande abertura aí desse evento, então você não pode ficar de fora, vai lá estar conosco para que você possa aprender. Vai ser falado lá diversas chaves, então você não pode ficar de fora. Eu vou estar lá palestrando também nesse evento, então vai estar conosco lá, tá bom? Fico muito honrado e feliz de poder estar aqui junto. Apenas o nosso segundo podcast, né? Que surgiu para poder estar aí abrilhantando a vida de todos os empresários, profissionais liberais, de pessoas que querem empreender. E de estar aqui com o Thiago, com o Salmo de Omar. Então, só tenho a agradecer de poder compor essa bancada seleta aqui. E é você que nos assiste, que Deus te abençoe. Aí, até a próxima. E para terminar, Salmo, eu quero que você deixe uma palavra aí, um convite para as pessoas que querem conhecer mais sobre essa história do Salmo, onde encontrar o Salmo para descobrir mais chaves poderosas como essa que você compartilhou. Querido, você que está me assistindo, quero dizer para você, a chave do meu sucesso é Deus. A chave do meu sucesso. Porque eu teria todos os predicados para ser uma pessoa frustrada na vida. Ser uma pessoa derrotada na vida. Então, porque eu vejo, eu fui contador muitos anos, eu tive vários clientes, e eu tive empresas que foi sucessora. O pai passou para o filho, e o filho não teve a mesma pegada do pai, quebrou, não deu certo. Então, o que eu quero dizer para você? Uma palavra, chave, não desista. Agora, a chave do seu sucesso está nas mãos de Deus. Quando você entrar nessa atmosfera espiritual, o espiritual, ele age de forma sobrenatural. Ele entra em todas as áreas de sua vida. Entra na área física sua, entra na sua área familiar, entra também na sua área financeira, nos negócios. O Dr. Flávio Varela acabou de falar aqui do Catedral Business. O que é isso? É a igreja mostrando a você que em Deus você tem uma oportunidade de sucesso na sua vida. Então, uma porta maravilhosa é colocar Deus nos seus empreendimentos, no seu negócio. Se você hoje tem uma empresa, se você é empresário que está me assistindo agora, quero dizer para você, coloque Deus nos seus negócios. O Tiago disse que nós tínhamos um dia por semana de oração no escritório. Por quê? Eu sabia que o êxito do sucesso daquele escritório passava também. E eu ensinei a todos os funcionários, todos. Aí uns não queriam participar. Sabe o que eu fiz? Eu pus colocando eles para assistir na hora de trabalho, porque tinha que bater o ponto para entrar. Então, a hora que batia o ponto, entrava e sentava, eu estou pagando, então agora eu quero falar. Por que eu fiz isso? Porque eu quis implantar uma semeadura, que eu tenho certeza que essa semeadura, muitos desses funcionários que eu tive, hoje são empresários na área de contabilidade de sucesso. Se nós formos enumerar aqui, são vários funcionários que nós tivemos, hoje são empresários na área de contabilidade. O que é isso? Aprendeu, colocou em prática, perseverou e hoje são homens de sucesso. Então, você pense nisso. Como o Tiago disse, coloque essas chaves aí em prática, vê as oportunidades que a vida lhe dá, comece a agarrar. Sabe? Não olha a dificuldade, não olha a adversidade. Isso aqui vai me rebaixar, vai me colocar para baixo. Não, isso aqui não. Eu não tive escolha, eu tive que abraçar. Sabendo eu que eu estava aprendendo muita coisa com aquilo que eu fazia. Então, eu quero deixar isso para você. Desejo você sucesso.
Desejo que esse podcast aqui possa ser uma porta, uma chave que vai abrir a sua vida, abrir a sua mente, para que você possa visualizar. Você também é um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Agora ele entra e faz morada no coração daquele que o recebe. Aí a vida é melhor, as coisas andam mais, você coloca um upgrade, uma velocidade maior nos seus empreendimentos. Então eu desejo a você, procure conhecer a Deus. Eu procurei, eu quero dizer para você, foi e é ainda o melhor e maior sucesso na minha vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Um abraço. É isso aí, para você que fica até aqui, continua acompanhando todos os nossos trabalhos nas redes sociais, no canal do YouTube. Esse podcast também está disponível no Spotify. É só você verificar aqui na legenda, vai estar todas as informações para você continuar aproveitando aí de conteúdos como esse. Um abração, nós ficamos aqui. Obrigadão, Salmo de Omar. Obrigado, tchau.